Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos ao Book Haul do mês de julho de 2020. Pessoas, tenho bastante coisa para mostrar para vocês, muitos livros legais. Como eu falei, alguns do mês de junho ficaram para o mês de julho, porque ainda não tinham chegado quando eu gravei o Book Haul do mês de junho. E o primeiro deles é Não Pararei de Gritar, do Carlos de Assunção, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro é uma reunião de poemas do Carlos Assunção, que é um autor do interior paulista. Ele é nascido na cidade de Tietê e é um livro de poesia. Pelo jeito vai falar bastante sobre identidade, sobre negritude, sobre resistência, mas eu ainda não li. Então assim que eu ler, eu venho contar para vocês. Comprei um da editora seguinte que me interessou muito, chama-se Longe de Casa, organizado pela Malala Yousafzai. E o subtítulo desse livro é Minha Jornada e Histórias de Refugiados pelo Mundo. Eu já comprei um também do selo seguinte, que é um selo da Companhia das Letras, que mostra os diários de guerra escritos por crianças. E nesse caso, são histórias de crianças refugiadas pelo mundo todo. Então a gente tem, por exemplo, Farah, que vai de Uganda para o Canadá. Nós temos Marie Claire, que vai do Congo para a Zâmbia, para a Pensilvânia. Temos Sabrin, que vai do Iêmen para o Egito e para a Itália. Então são várias pequenas histórias de crianças refugiadas. Comprei um que estava na minha lista há muito tempo, é um livro que está caro geralmente e estava com um preço bom. O Suicídio no Ocidente e no Oriente, do Márcio Barbagli, pela editora Vozes. É um livro bem maior do que eu estava esperando, ele é grande, talvez por isso ele seja caro também. Esse autor é um sociólogo italiano e só para ler rapidinho para vocês a sinopse, O Suicídio no Ocidente e no Oriente traz um panorama das motivações e significados da decisão de suicidar-se, tomada por homens e mulheres de diferentes culturas ao longo dos séculos. Ele vai se basear em Durkheim, na teoria do suicídio de Durkheim, e vai analisar o papel da cultura no ato do suicídio. Então me interessa bastante esse tema, eu gosto de ler sobre isso, e esse parece ser um livro bem fundamentado. Fiz umas compras na Rádio Londres, que teve uma promoção no mês de julho, estava com os títulos bem baratos, para o padrão de preço Rádio Londres, e aí eu acabei comprando Coração e Alma, da Maëlys de Kerangal, que é uma autora francesa que estudou História, Filosofia e Ciências Sociais. Aliás, eu acabei de ficar sabendo disso, fui dar uma lida aqui na orelha. Eu sabia que ela era francesa, mas eu não sabia que ela era também historiadora e filósofa. E aqui a sinopse. Coração e Alma é a história de um transplante cardíaco. O romance narra as 24 horas épicas entre um terrível acidente de trânsito, ocorrido depois de uma sessão de surf cheia de adrenalina, que causa a morte cerebral de um rapaz de 20 anos, Simon, ou deve ser Simon, não sei, e o instante em que seu coração recomeça a bater no peito de uma parisiense de 50 anos, Claire. Então eu achei uma premissa muito legal, é a história do coração. E esse aqui eu amei a sinopse, precisei comprar, chamado É Difícil Ser Deus, do Arkady e do Boris Strugatsky, que eu acho que já tem livros publicados aqui no Brasil pela editora Aleph. Eles são dois irmãos russos, e esse é um livro de ficção científica. E o que eu mais gostei é que parece que é um livro que vai se passar em realidades extraterrestres, mas com um viés histórico. Os historiadores têm um papel importante nesse livro e isso me acendeu aquela curiosidade. Eu acho que a Bárbara, do canal B de Barbárie, tem um vídeo sobre esse livro. Eu vou deixar o link aí na descrição, se vocês quiserem dar uma olhadinha mais detalhada na sinopse, porque ela já leu o livro. Então eu só posso comentar assim no geral, por enquanto, porque eu só estou apresentando o que eu comprei. Mas a Bárbara já pode dizer um pouco mais sobre o que ela achou da leitura. Também comprei um por indicação da minha amiga Mari, lá de Belo Horizonte, só que eu comprei errado, gente. Eu comprei No Final da Tarde, do Kent Haruf, e na verdade esse daqui é meio que uma série de livros. Eu não sei se são 3 ou 4, e esse é o segundo. Eu devia ter comprado o primeiro. Eu não sei nada desse livro, eu só estou confiando no gosto da Mari, que a gente tem gostos parecidos assim na literatura. Então esse daqui vai ficar um pouquinho de molho enquanto eu consigo o primeiro volume.
Agora algumas comprinhas que eu fiz na Amazon, um livro que eu queria há muito tempo. Esse aqui é um daqueles que eu fico monitorando o preço, porque é um dos meus autores favoritos, e nunca baixa o preço. Então eu resolvi fazer uma compra, e para completar o frete dos R$ 100, eu comprei esse daqui, que é bem caro, mas completava o frete. É O Tempo de Despertar, do Oliver Sacks, que é aquele neurologista, escritor também, que conta casos dos pacientes dele. Meu favorito dele, por enquanto, é Um Antropólogo em Marte. E esse livro aqui, ele relata casos de vítimas da doença do sono, que despertaram do estado de letargia depois de várias décadas. Imagina, pessoas que passaram décadas no estado de letargia e, de repente, despertam, de repente acordam. Mal posso esperar para ler. Oliver Sacks sempre é aquele quentinho no coração, porque ele é um ser humano maravilhoso e ele enxerga os pacientes como seres humanos, com todas as suas nuances. Isso é muito lindo. O que eu realmente queria comprar nessa leva dos R$ 100 que eu falei é esse aqui, Pré-História do Brasil, do Pedro Paulo Funari e do Francisco Silva Noeli, da editora Contexto. Faz parte daquela coleção Repensando a História, que são livros fininhos, livros meio que de divulgação científica da área de história. E eu li no mês de julho um livro sobre a pré-história, só que ele se focava totalmente na França, na pré-história francesa e europeia no geral. E aí eu fiquei muito curiosa para ler sobre a pré-história do Brasil. Então achei que esse pode ser ótimo para começar. E, inclusive, no final dele já vi que tem sugestões de leitura e de pesquisa, inclusive sites, documentários. Fiquei muito animada. Vai falar sobre as origens do homem brasileiro, o Brasil antes de Cabral e descobertas arqueológicas recentes. Aliás, se você se interessar por algum desses livros e quiser comprá-los pela Amazon, por favor, utilize meu link que está aí no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão pela venda. E, aliás, queria agradecer aqui de novo, já agradeci no vídeo de leituras do mês, mas queria agradecer de novo a todo mundo que comprou pelo meu link, que compra pelo meu link. Lembrando que não precisa ser só livros, se você quiser comprar qualquer produto na Amazon, por favor, antes de comprar, vem, clica aqui no meu link e aí você pode navegar no site da Amazon à vontade, porque no mês de junho me ajudou muito esse valor de comissão que eu recebo pela venda. O meu cachorrinho Fred precisou de alguns exames que a gente não estava planejando, e aí o dinheiro ficou muito curto no fim do mês, então esse dinheirinho, que não é muito, mas me deu uma certa segurança no final do mês. Então muito obrigada a todo mundo que compra pelo link. Eu também comprei um livro que eu não conhecia, que estava muito barato, então completou o frete lá, tudo completou o frete, né? Mas é porque esse realmente estava muito barato, chama-se Oeste, da Caris Davis, pela editora Alfaguara. A autora nasceu no país de Gales, mas conta a história toda se passa nos Estados Unidos. Vai ter a ver com essa expansão para o Oeste, vai ter a ver com uma espécie de saga familiar, uma filha e um pai, e vai se misturar com a história de um nativo americano. Eu ainda não sei direito o que acontece. Na verdade, o que realmente me vendeu esse livro foi um comentário, sabe aqueles comentários feitos para chamar a atenção? Do Colm Tóibin, que é o autor do O Testamento de Maria, que eu li em junho, eu acho, ou maio ou junho, que é um livro maravilhoso e ele tá elogiando. Ele tá falando que a autora é talentosa. Aí eu falei, tá, se ele está recomendando, deve ser bom. É um livro curto, a autora de País de Gales, eu acho que eu nunca li ninguém de País de Gales, e são capítulos curtos, então acho que deve ser uma leitura relativamente rápida. Claro que vai depender um pouco da abordagem dela, mas é a minha expectativa. Também adquiri em julho essa revista Cult, número 204, e é de agosto de 2015, então é uma revista de edição antiga, mas que ainda está à venda no site da Cult. E eu comprei essa revista pensando na filosofia da ancestralidade. Eu queria um material teórico para poder pensar a respeito da origem não grega da filosofia, porque hoje em dia existe um debate dentro da academia a respeito de onde surgiu a filosofia. Por muito tempo, a Grécia foi o berço da filosofia inquestionável. E atualmente existem mais pessoas negras na universidade, nas pós-graduações, e tem havido esse questionamento. Será que a filosofia surgiu mesmo na Grécia? Será que não foi no Egito?
Será que não foi em algum outro lugar? E eu queria algum material teórico sobre isso. Os livros são meio inacessíveis, alguns não estão traduzidos para o Brasil. E eu achei que esse dossiê, chamado Filosofia da Ancestralidade, pode ser um bom ponto de partida. Aqui no dossiê tem os seguintes textos: Crítica das razões mestiças, Atualidade da negritude, Os gregos não inventaram a filosofia, Pensamento afro-brasileiro e o simbolismo de Exu. Além de alguns outros artigos, mas o que mais me interessou para comprar realmente foi esse conjunto de textos sobre a origem da filosofia, que não seria necessariamente, exclusivamente grega. Olha só que bonito. A livraria Martins Fontes da Paulista fez uma promoção online também, eu aproveitei e comprei este livro da editora Perspectiva, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Faz parte da série Debates, então é um livro bem simples, ele é mais compridinho e tem páginas brancas, ele é bem simples na diagramação e tudo, mas essa coleção ela é de muita qualidade nos textos, no conteúdo dos textos. E esse ano eu vou começar a dar aula sobre essas revoluções, sobre o pensamento do Thomas Kuhn, basicamente, então eu quis ter o texto dele em mãos. Também comprei O Inconsciente Explicado ao Meu Neto, da Elizabeth Rudinesco, pela editora Unesp. Eu tenho já alguns livros desse explicado ao meu filho, explicado ao meu neto, que são relacionados à história. E eu queria, como esse ano eu também vou começar a falar um pouquinho sobre Freud nas minhas aulas de filosofia, eu acho que esse livro vai ser bem interessante, talvez dê para relacionar com Schopenhauer também. E é um livro bem introdutório a respeito do assunto, nesse caso do assunto do inconsciente. É como se fosse uma conversa entre a neta, ou o neto, e a autora. O neto faz pergunta e a autora responde. Essa é a estrutura dessa coleção. Comprei um que eu queria há bastante tempo, da editora Boitempo, chamado O que Resta da Ditadura, a Exceção Brasileira, organizado pelo Edson Telles e pelo Vladimir Safatli. Faz parte da coleção Estado de Sítio, da Boitempo. E são vários artigos que vão falar dessas heranças da época da ditadura militar, heranças que não foram extintas, heranças que ainda estão ao nosso redor. Então vai falar da exceção jurídica, então vai falar, por exemplo, da anistia dos militares, do legado autoritário da Constituição de 88, da persistência da estrutura administrativa de 1967, sobre direitos humanos, sobre tortura, sobre o uso da violência contra o Estado ilegal, sobre mortos e desaparecidos, etc. Então tem vários temas aqui que eu acho importante da gente saber, ainda mais com essa conexão tão forte com o presente. E o último dessa promoção da Martins Fontes foi esse aqui, As Escolas Históricas, do Guy Bourdet e do Hervé Martin, deve ser Martin, pela editora Autêntica. Faz parte de uma coleção chamada História e Historiografia. E esse aqui parece bem completo, ele é maior do que eu achei que seria também. E ele vai falar de um modo claro e sintético, segundo a orelha do livro, sobre as escolas, entre aspas, de escrita da história. Porque a história, à medida que as épocas vão passando, a história é entendida como tendo uma função diferente. Então, por exemplo, na Idade Antiga, a história tinha uma função. Na Idade Moderna, ela passa a ter outra. Na Idade Contemporânea, ela passa a ter outra. Então, as maneiras de você escrever a história vão se modificando. Será que escrever a história significa só você copiar o que está no documento? Não acrescentar nada e não tirar nada daquilo? Será que escrever a história tem a ver com você partir de uma questão do presente para olhar o passado? Será que você pode utilizar como fontes históricas só documentos escritos? Ou você pode buscar em outros materiais, como, por exemplo, fotografias, músicas, objetos, falas, né, a história oral? Então ele vai discutir muito isso e como ao longo da história isso foi se adaptando, a escrita da história foi sendo ressignificada. É um assunto que não me interessava tanto na faculdade, mas atualmente tem me interessado muito. Então eu estou buscando alguns materiais sobre isso. Se alguém souber de algum muito bom e quiser me recomendar, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou gostar muito. Deixa eu falar dos livros, dos e-books que eu baixei e comprei agora no mês de julho, antes que eu me esqueça. Um livro gratuito em PDF, que foi dica da inscrita Patrícia Rodrigues, chama-se Livre. É uma coletânea de contos sobre liberdade,
organizada pela Beatriz Leal, com curadoria da Pauline Gualberto Torti. E os autores dessa coletânea são a Beatriz Leal, a Conceição Evaristo, a Cristiane Sobral, o José Luiz Peixoto, o Julian Fuchs, a Lisa Alves, a Natália Borges Polesso, a Pauline Gualberto Torti e a Sheila Maniotto. Esse livro faz parte de um festival chamado Livre, Festival Internacional de Literatura e Direitos Humanos. Eu vou deixar para vocês baixarem o link em PDF, o livro é gratuito, tá aí no box de descrição. Também baixei gratuitamente, não sei se ainda está gratuito nesse momento em que você está me assistindo, mas se você se interessar, vai no meu link aí da Amazon e dá uma olhadinha, verifica se ele está ainda gratuito. É o livro Quando Acaba o Século XX, da Lilia Schwartz, pelo selo Breve Companhia, que é um selo da Companhia das Letras. Esse, inclusive, eu já li agora no mês de julho, tá lá no vídeo de leituras do mês. É um ensaio sobre a pandemia, é um ensaio sobre esse momento do coronavírus que a gente está vivendo, sobre as desigualdades que existem no Brasil em relação a gênero, raça, classe, a quem o coronavírus atinge mais em cheio, qual é a responsabilidade das autoridades em tudo isso, no manejamento da crise. E a Lilia Schwartz, na sua posição de historiadora, coloca essa pandemia como sendo um marco do fim do século XX. Esse ensaio é parecido, ou melhor, é mais ou menos na mesma linha dos ensaios do Ailton Krenak e do Yuval Noah Harari, que também já saíram por esse selo Breve Companhia. Então vale muito a pena ler, são ensaios rápidos, analíticos e muito atuais. E seguindo a dica do Dan, meu amigo Dan, editor da Jamburana Literária, um jornal literário virtual, Dan Prestes, eu comprei a trilogia da Febre, do Cristiano Aguiar, pela editora Vacatussa. O Cristiano é um autor nacional contemporâneo, ele é paraibano, se eu não me engano. E esse livro são 3 contos. Ainda não li, pretendo ler em breve, foi muito bem recomendado pelo Dan, mas faz parte de uma coleção solidária, porque os royalties das vendas desse livro, desse e-book, serão doados a uma organização voluntária que ajuda a população em situação de rua no Recife. Essa organização chama-se Samaritanos Recife. E as últimas compras, 4 livros na Amazon também. Eu comprei Genealogia da Moral, do Friedrich Nietzsche, pela Companhia de Bolso. Os do Nietzsche que eu tinha, eu já li, e eu tenho visto alguns filósofos falarem que é legal começar por este. Eu já comecei por outros. Talvez esse daqui reúna alguns conceitos muito essenciais do Nietzsche, e isso me interessa bastante. Livro fino, tem 162 páginas. Eu já tenho uma certa familiaridade com alguns conceitos do Nietzsche, então vamos ver se... Porque eu já li O Nascimento da Tragédia, que eu gostei muito, fala bastante sobre o apolíneo e o dionisíaco. E eu li também O Crepúsculo dos Ídolos, que eu não gostei tanto. Eu achei o Crepúsculo dos Ídolos muito confuso. E já tinham me falado para eu começar pelo Crepúsculo dos Ídolos. Ainda bem que eu não comecei por ele. Mas agora vamos ver se o Genealogia da Moral atende às expectativas. E aí, gente, a editora Penguin Companhia estava fazendo aniversário, 10 anos da Penguin no Brasil, e eles fizeram promoção em vários sites. Eu acabei comprando 3 livros, um deles chamado Imagens da África, do Alberto da Costa e Silva, e vou ler aqui rapidinho a sinopse, ó. Através dos séculos, a África foi enxergada de maneiras distintas e não raro antagônicas, por forasteiros de outros continentes. Na Antiguidade Clássica e na Idade Média, os geógrafos europeus não ignoravam a existência de um imenso território além do Saara, mas seus conhecimentos sobre a África negra eram precários e indiretos. Então esse livro, na verdade, é uma coletânea de textos sobre a África. Essa coletânea foi organizada pelo Alberto da Costa e Silva, que é um historiador, diplomata brasileiro, bastante especialista em África, e são mais de 80 textos que cobrem 2 milênios de história, proporcionando uma síntese abrangente das civilizações africanas e, sobretudo, de sua extraordinária diversidade cultural. Então, acho que é um daqueles livros que faz a gente abrir muito a cabeça e enxergar o continente africano com toda a complexidade que ele merece. Tem desde textos de Heródoto, tem alguns textos de autores árabes, temos alguns portugueses, depois vamos chegando nos franceses, ingleses, então aí talvez já seja parte do imperialismo.
e chegando nos próprios autores africanos, pelo que eu estou entendendo aqui. Mas eu achei a ideia desse livro muito interessante. E comprei 2 do Shakespeare, Hamlet e Otelo. 2 clássicos, super clássicos. Eu tenho um livro das peças principais do Shakespeare, traduzido pelo Milor Fernandes, mas o Milor não é um dos meus autores favoritos e eu sempre confio nas edições da Penguin. Então eu acho que as traduções, e eu sei que aqui sempre tem textos introdutórios, comentários que valem muito a pena. Então acho que para eu ler pelo menos uma primeira vez, essas 2 edições valem bastante. Então é tudo isso que eu comprei no mês de julho e junho, né? Tem algumas coisas de junho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueça de deixar um joinha, que ajuda bastante aqui na divulgação do canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber os vídeos novos. E eu agradeço muito a companhia de vocês sempre. Me contem aí nos comentários se você adquiriu algum livro novo em julho, ou se leu algum livro muito bom. Me indica aí que eu sempre quero saber. Livro bom a gente quer saber, né? Um beijo